E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes e no vídeo de hoje a gente vai explicar como cadastrar de fato o documento. No vídeo anterior a gente falou sobre registrar o tipo de documento ali que você tem dentro do seu sistema de gestão. Agora eu vou mostrar para você como fazer esse cadastro. Eu vou usar aqui um documento que a gente já inseriu dentro da plataforma, até mesmo para usar de exemplo, mas depois eu vou separar outros vídeos para cada tipo de documentação, como ela é inserida e como ela é vista dentro do sistema, você conseguir entender aí, tá ok? Então esse é um geralzão de como funciona essa estrutura de registro, para você ficar mais claro, né? Para ficar mais claro para você, tá ok? Então a gente consegue entrar aqui ó, em documentos normativos e vamos pegar alguns desses documentos aqui, de preferência um que já esteja aberto para eu poder explicar. Ó, vou pegar um aqui, ó, que é de riscos e oportunidades, tá ok? Ó, é um POP da área da qualidade, tá ok? Número 8, riscos e oportunidades. Aqui, como ele está, ó, com a estrutura ali de ser publicado e está com processo de elaboração ainda, eu consigo clicar aqui e já abrir ele na estrutura de preenchimento. Então é exatamente essa estrutura que vai aparecer quando você for cadastrar um novo documento. Então eu vou mostrar aqui para você algo que já está preenchido para ficar mais fácil aí para entender, tá ok? Então aqui ó, na parte de código, a partir do momento que eu já colocar ali qual que é o tipo de documento e área, ele já vai criar isso aqui de maneira automatizada, colocando ali ó, o número sequencial. O número sequencial eu vou escolher. Certo? Então aqui eu preenchi a unidade, no caso da empresa fictícia que a gente tem aqui, que é Dunder Mifflin, né, da série The Office, e a gente tem aqui a área de qualidade, ó. Então tem ali as áreas que eu já cadastrei também, seleciono aqui a área, só clicar aqui e vai aparecer todas as áreas cadastradas, tá vendo? Então eu posso até trocar aqui, tá vendo? Certo? A mesma coisa com o processo de unidade. Se você tiver mais de uma unidade, é só preencher qual unidade que aquela documentação pertence, ou se é da matriz, usa para todos, enfim. Tá certo? Aqui você pode colocar áreas aplicáveis. Então vamos supor que você tem um documento da área de gestão, né, gestão da qualidade ou da estrutura que você tem ali. E esse documento, às vezes, por exemplo, é um procedimento de registros de não conformidade, tratativas e tudo mais. Ele é um documento que pode ser utilizado em outras áreas, né? Então é interessante que outras áreas também tenham acesso a essa informação. Então quando você coloca ali em áreas aplicáveis, esse documento também vai aparecer no mapeamento de processo, que é feito de forma automatizada dentro da nossa plataforma. Então é só você vincular ele ali e tá tudo certo. Coloca ele como sendo de uma área principal, como eu coloquei ali, ó, da área da qualidade, e outras áreas que esse documento possui vínculo, tá ok? Aqui você pode definir algum tipo de requisito aplicável para aquele documento. Então ele existe para atender algum tipo de requisito normativo ou algo assim. Então você vai clicar aqui e consegue visualizar várias normas que a gente já deixa cadastrada aqui para você fazer esse vínculo. Nesse daqui eu não vou fazer nenhum vínculo não, tá ok? Mas aí você avalie certinho essas informações quando você for cadastrar. Tipo de documentação, aqui no caso eu coloquei como POP. E tá vendo que a gente cadastrou anteriormente lá os tipos de documento? Eles vão aparecer bem aqui, aqueles que vocês já fizeram o cadastro, tá ok? Aqui eu coloquei o número sequencial e aqui eu coloquei a origem. Então eu posso definir como origem interna do documento e origem externa. No caso aqui eu coloquei como interna e eu coloquei como edição de texto. Nos próximos vídeos eu vou mostrar exatamente como funciona e quais são as diferenças em cada uma dessas estruturas que a gente tem aqui de origem, tá ok? Então aqui eu defini o título deixando em maiúsculo para facilitar a parte de leitura. Então é um procedimento para riscos e oportunidades. Como fazer, como tratar, como definir isso aí é um procedimento geral para riscos e oportunidades. Aqui eu coloquei a revisão e também coloquei uma validade. Isso é bacana porque depois o próprio documento ele vai aparecer como alerta de vencimento para você olhar ele, se ele ainda faz sentido, se precisa de alguma revisão dentro da estrutura de processo que você tem aí na sua empresa. Então aqui você pode definir uma data, 1 ano, 2 anos, 3 anos ou como você preferir, tá ok? Riscos vinculados, então vamos supor que eu criei esse documento de acordo com algum risco que eu tinha avaliado. Então isso também é bacana porque demonstra ali que você levantou um risco, entendeu a necessidade daquele documento ser criado, dele existir e você consegue vincular. Isso tudo vai ficar bem redondinho dentro do seu processo de gestão. Isso demonstra melhoria, tá ok? Recursos e equipamentos vinculados, caso tenha algum tipo de gabarito, um equipamento ali de teste que você tenha necessidade de colocar, você vai vir aqui e vai escolher aqui alguns dos equipamentos, tá ok? Produtos e serviços vinculados também, se você tiver ali um documento que ele tem ali o direcionamento para um produto, você também
pode vincular. Aqui você vai colocar o início de alerta, né, de frequências desse alerta ali depois para o processo de vencimento dele ali, né? Então você definiu a data de vencimento e ele depois vai gerar alguns alertas para você, para te ajudar aí na gestão de não ficar com o documento vencido depois de ter sido cadastrado dentro do sistema. Então, como eu coloquei aqui, ó, com edição de texto, depois em outro vídeo eu vou explicar certinho os outros, ele vai aparecer uma estrutura aqui para mim para que eu consiga escrever dentro da própria plataforma o procedimento. Então, por que isso é bacana? Às vezes você tem um procedimento no Word lá, que você vai subir aquela documentação dentro do sistema e toda vez que você vai acessar, você tem que baixar ou ele abre em outro canto. Aqui, para procedimentos e algum outro documento que você queira utilizar essa parte de edição de texto, você pode escrever o documento já lá dentro. Então isso também vai ficar muito mais eficiente para você, porque processos de revisão e automatização depois de datas e tudo mais, ele já deixa ali no cabeçalho para você de forma automática, tá ok? Então aqui a gente colocou alguns modelos para facilitar. Eu estou preferindo utilizar aqui uma fonte específica no tamanho 12 e para títulos eu estou deixando em negrito. Então eu coloquei aqui, título em negrito, tamanho 12, ali tudo certinho. E aqui a parte da fonte também, ó, tamanho 12. A única diferença é que não está em negrito e está tudo em Arial. Então aqui você pode trocar a fonte, pode trocar o tamanho, pode colocar outros tipos de informação aqui, tá vendo? Vai funcionar basicamente como se fosse um Word mesmo, para você criar o procedimento. Você pode inclusive inserir imagens ali, ou até mesmo processos de anexação, tá ok? Então você vai ter todo o documento escrito lá bonitão, o tamanho que você quiser, a estrutura é bem complexa, então você pode escrever um documento bem extenso ali, que não vai ter problema. E aqui também você pode manter os históricos de alteração. Depois eu vou falar um pouco mais sobre esses registros ali, como ele funciona. Tá ok? Aqui ele vai ter a base de anexos, para você colocar algum tipo de anexo ali no documento. Localização do arquivo, tanto a parte ativa como a parte morta. Então vamos supor que esse documento ali ele existe dentro da fábrica ali, dentro do processo, dentro da empresa, de maneira ali a ser controlado em algum departamento, um local de armazenamento, como é feito ali o processo de proteção, ou se não o tempo também que esse material precisa, esse documento precisa ser armazenado de forma física, mediante algum cadastro, enfim. Você pode utilizar toda essa estrutura aqui para essas definições. Aqui os controles de leitores, que pode ser tanto pelas pessoas, que você vai clicar aqui e todo mundo que estiver cadastrado você consegue vincular, ou também colocar alguns cargos diretos para que possa ter acesso a esse documento. Então quem tiver registrado nesse cargo vai ter acesso. Ou também toda aquela estrutura de vínculos e permissões por área. Então se você tem alguma pessoa que está cadastrada em alguma área, ela vai poder ver os documentos daquela área, de acordo com as permissões que você liberar dentro do sistema. Aqui a gente consegue ver toda a estrutura de aprovação. Então, ó, quem cadastrou, elaborado, analisado e também processo de aprovação. Aqui eu coloquei o nome do mesmo personagem que eu uso aqui para fazer as apresentações, que é o Michael Scott, mas aí você pode definir a estrutura que você tem para esse controle de documentação, até mesmo como vai seguir essas etapas, né? Desde o cadastro até o processo de aprovação, tá ok? No caso, você também pode já aprovar direto e entrar ali em vigor de acordo com a permissão que você tiver, definir esses processos de data e tudo mais. E aqui tem também históricos de empréstimo, caso você tenha essa estrutura aí dentro do seu sistema, tá ok? Então assim você consegue fazer todo o registro de algumas informações que você precisa para cadastrar um tipo de documento. Em outros vídeos eu vou mostrar exatamente como funciona para outros tipos de cadastro. Aqui foi só um geralzão de como está descrito ou como funciona essa estrutura para você cadastrar o documento ali certinho dentro do nosso módulo, tá ok? Por hoje é só, ficou um pouco longo o vídeo, mas acho que a gente conseguiu focar ali no que realmente tinha de necessidade e nos outros vídeos a gente vai falar um pouco mais sobre isso aí, tá ok? Por hoje é só, fiquem na paz e até mais. Fui, valeu!